Olá pessoal, meu nome é Patrícia Pogliese Paz, trabalho no setor de iniciação e extensão da divisão de extensão da PROEC e vou falar sobre o tópico 1, Programa Institucional de Bolsas de Extensão, o PIBEX. O PIBEX tem por objetivo conceder bolsas a discentes de graduação para participarem em projetos de extensão. O programa estimula atividades interdisciplinares que promovem o intercâmbio entre a universidade e a sociedade, com os discentes atuando como protagonistas em ações voltadas principalmente para a comunidade externa. Dentre os objetivos e benefícios do PIBEX, podemos citar a formação cidadã, que é o estímulo à atuação dos discentes em projetos que atendam às demandas da sociedade, aplicação prática, que é o fomento à aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula em situações reais. Desenvolvimento comunitário, que contribui para o desenvolvimento social, cultural, científico, tecnológico da comunidade, e as bolsas de extensão, que oferecem suporte financeiro aos discentes participantes. As diretrizes da extensão universitária orientam a formulação e a implementação das ações de extensão universitária conforme a Política Nacional de Extensão. As áreas temáticas da extensão universitária são divididas em 8: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção e saúde. E o proponente da ação de extensão tem que escolher uma dessas áreas para elaborar a proposta de ação de extensão. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODSs. Então, a UEMS desenvolve iniciativas de ensino, pesquisa e extensão e internacionalização alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nesse sentido, as propostas de bolsa de extensão devem atender a pelo menos um dos 17 objetivos da Agenda 2030. Requisitos para os orientadores de bolsistas. Dentre os requisitos principais estão o vínculo institucional, que deve ser professor efetivo, cedido ou visitante da UEMS, ou servidor técnico da educação superior efetivo, com titulação mínima de especialista. Ter projeto ativo cadastrado e aprovado, na divisão de extensão, disponibilidade, não estar afastado integralmente ou parcialmente da instituição e ser consultor ad hoc da UEMS. A documentação. O orientador deve possuir currículo Lattes atualizado e cadastro no sistema utilizado pela PROEC, com e-mail institucional. Para os bolsistas, no caso do PIBEX, ele deve ter matrícula ativa e estar cursando no mínimo 3 disciplinas. Dedicar-se às atividades acadêmicas de extensão com disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver os projetos. A seleção. Ele deve estar selecionado por um professor ou técnico para ser seu orientador. Não estar inadimplente com qualquer ação de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Agora, um item muito importante é a elaboração da proposta do PIBEX. São vários itens que o aluno deve seguir para conseguir elaborar essa proposta, juntamente com o seu orientador. Dentre esses itens, temos o título da proposta, que deve ser diferente do título utilizado pelo seu orientador, no projeto, curso ou programa cadastrado por ele. A proposta do aluno deve estar vinculada à proposta do orientador. O resumo deve conter, no mínimo, 250 palavras e ter de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Aspectos introdutórios. O proponente, o aluno que vai concorrer ao PIBEX, ele deve contextualizar a temática, descrever qual é a relevância da problemática no contexto atual, como ela impacta diretamente as pessoas ou a comunidade envolvida e por que esta situação merece atenção prioritária. Outro item é a interação dialógica, descrever como promover a interação dialógica e troca de saberes entre a universidade e os outros setores externos
externos, organizações sociais e ou comunidades. Impacto na formação discente. Descrever como o discente será o protagonista, visando promover a obtenção de competências necessárias à atuação profissional e formação cidadã. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Descrever como serão realizadas as ações com vistas à interdisciplinaridade ou na multidisciplinaridade ou na interprofissionalidade, contribuindo para a formação integral do discente. A justificativa, prever o impacto e a transformação social, bem como os resultados esperados da ação. Descrever as ações voltadas aos interesses e necessidades da população e propiciar o desenvolvimento social e o econômico, ambiental, cultural, assim como o aprimoramento das políticas públicas. Demonstrar como a proposta está vinculada a um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS. Fundamentação teórica, né? O aluno deverá fundamentar a proposta com a teoria relacionada ao tema. Outro item é a descrição das atividades. Este item deve conter descrição pormenorizada do local de realização da ação, considerando a sua relevância para o desenvolvimento da ação, descrição detalhada do público externo ao EMES que será atendido, explicitar se a proposta prevê o atendimento de população em vulnerabilidade social ou estudantes em escolas públicas. Descrição detalhada das atividades e ações e como se dará a participação efetiva do público atendido. Descrição de como será o levantamento de informações, ações de sensibilização, implementação das atividades, de capacitação, intervenção, oficinas, registros, entre outros. Descrição de como se dará a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Descrição apontamento das questões éticas, respeito às questões culturais, preceitos éticos de proteção e uso da imagem. Outro item importante também é a relação entre o ensino, pesquisa e extensão. O aluno deverá descrever as possibilidades de articulação, integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Avaliação. Descrever detalhadamente o processo de acompanhamento e avaliação, métodos avaliativos que consideram a opinião do público atendido e da equipe com indicadores bem definidos. O cronograma de atividades. No cronograma de atividades, o aluno deve incluir as atividades mensais a serem realizadas ao longo do período de desenvolvimento da proposta, com as entregas estabelecidas, levar em consideração a carga horária total de 1.040 horas e semanal de 20 horas. Incluir na equipe de execução somente o nome do orientador e do bolsista. Deve seguir as normas da BNT nas referências bibliográficas e outro item importante é o plágio. Caso seja constatado plágio, a qualquer tempo, a proposta será imediatamente desqualificada sem que haja oportunidade de readequação. Então, mais detalhes sobre todos esses itens para a elaboração da proposta, vocês podem encontrar nas atividades desse tópico e também na biblioteca do curso. O processo de inscrição. Resumidamente, o processo de inscrição se baseia na submissão da proposta. Os discentes devem submeter os projetos no sistema utilizado pela PROEC, a documentação, apresentar toda a documentação obrigatória conforme o edital de seleção, que é publicado sempre no início do ano, entre o mês de janeiro e fevereiro, e a seleção, que está baseada na análise de enquadramento, mérito e relevância do projeto, a pontuação do orientador e a classificação final das propostas pela divisão de extensão. O período de vigência, acompanhamento e certificação. Então, o período de vigência da bolsa é de 1 ano, com carga horária de 20 horas semanais, dedicadas ao projeto. O acompanhamento. O bolsista, após a contemplação, deverá postar no sistema utilizado pela PROEC o relatório parcial aos 6 meses de bolsa e o final aos 12 meses, documentando as atividades e resultados. Também é necessário a apresentação dos resultados no NPEX ou em eventos equivalentes. A certificação. O bolsista receberá a certificação após a apresentação dos resultados do NPEX e também a postagem do relatório final no sistema utilizado pela PROEC. Aqui são algumas referências. Esses slides estarão disponíveis na biblioteca do curso.
Dando continuidade à unidade 4, o próximo tópico, o tópico 2, é sobre as bolsas de extensão internacional, o PIBEX-SIM. Obrigada.